Vamos falar dos pets, gente, ó. Felipe Copini da Silva, médico veterinário, esclarece as nossas dúvidas sobre como viajar com os nossos animaizinhos. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Fábio? Seja Tudo muito bom? bem-vindo. Boa noite. Olha, sabe que esse assunto interessa muito a mim, porque eu tenho um cachorro que não é muito pequenininho, não é grande, Certo. mas também não é muito pequenininho. Naquelas caixinhas que você trouxe, muito provavelmente, talvez na maior cinza, na maiorzinha, não sei. Eu acho que ele não cabe, ele não tem mas que ser maior. tem de todos os tamanhos. Isso aí não é problema. Ô Felipe, muitas das pessoas que eu conheço também querem viajar com seus animaizinhos, mas não sabem por onde começar, qual é o tipo de providência que tem que ter. Quando a gente fala assim, ó, vou viajar, vou levar meu animal de estimação, qual que é o primeiro passo? Acho que o primeiro passo mais importante é procurar o veterinário, né? Para ver se o animalzinho está em boas condições de saúde, se ele realmente é um animal que está apto a fazer uma viagem, se vai resistir bem a essa viagem, né? Se não tem nenhum probleminha de saúde. Depois procurar uma empresa que possa te ajudar em documentação, te auxiliar em qual é o melhor tipo de transporte para fazer essa viagem. Acho que esse é um bom começo, principalmente o médico veterinário. Agora, existe uma idade mínima que os pets podem viajar? Normalmente, no mínimo, 3 meses, tá? É 3 o que meses. as companhias pedem por questão de vacinação, porque tem que ter as vacinações já, então é o mínimo aí 3 meses. Tá. Agora, existem documentações que eu preciso ter, né? Atestados que eu preciso certificar. Tudo isso eu resolvo numa visita ao veterinário ou não? Nem todos, tá? Tem o atestado de saúde veterinário, que isso sim, qualquer veterinário consegue emitir, tá? Mas tem os certificados, por exemplo, o CVI, que é o Certificado Internacional Veterinário. Tá. Esse é só emitido pelo Ministério da Agricultura. Então, tem que procurar um posto oficial em aeroportos, portos ou cidades de fronteira. E demora muito para conseguir? Porque a gente sabe que às vezes... Tá, normalmente o que demora um pouco é o agendamento, tá? Como uma coisa que tem bastante procura hoje em dia, né? Muita gente está viajando com animais, então o agendamento às vezes é um pouco demorado. Mas a emissão mesmo, normalmente no Ministério da Agricultura, em 2 dias já está com o documento. Questão das vacinas. Quais vacinas eu tenho que ter para que meu animal possa viajar? Tá. Normalmente, para viagens, obrigatoriamente, eles exigem só a vacina de raiva normalmente, tá? A maioria dos países, assim até como no Brasil. Mas pela saúde do animal, é bom sempre ter todas as vacinas em dia, né? A V10, que seria a múltipla, né? A de raiva, a Bronquiguard, né? Ou vacina de gripe e vacina de giardia. É importante fazer todas pela saúde do animalzinho mesmo. No caso, por exemplo, de ser avião ou de ser, por exemplo, que eu vou... Não é despachar o animal que chama, como é que eu falo? Você vai mandar sozinho, né? Como carga viva. Como carga viva, posso fazer. Um exemplo, se eu for enviar ele como carga viva, eu tenho que ter todos esses documentos em dia. Por exemplo, a carteirinha de vacinação dele tem que estar certificada, não é isso? Carteirinha de vacinação. É obrigatório. Dependendo do país, é obrigatório o uso de microchip também. Ah, de microchip. Você trouxe, inclusive, para a gente mostrar, né? Peraí, não mostra agora não. Já nós vamos entrar no assunto do microchip. Ó, deixa eu falar. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do microchip, porque eu fiquei sabendo, eu não sei, ele é obrigatório agora ou não? Já está obrigatório? Em teoria já é obrigatório, na verdade, até no Brasil. Tá. Todos os animais que são vendidos ou que são colocados para adoção já tem que ser, por lei, microchipados, vermifugados e vacinados. Tá. Mas não é ainda realmente praticado isso aqui no Brasil, né? Mas deveria ser já. Nem todos os países exigem. Por exemplo, Estados Unidos, que é um dos destinos mais procurados, não exige o microchip. A gente recomenda fazer até por uma questão de segurança, identificação. É sempre bom ter, mas não é obrigatório. Mas muitos países já são obrigatórios. Você trouxe um para a gente ver como é que funciona, né? Como é que é aplicado no animal. Primeiro, ele é indolor? Não é indolor, mas praticamente uma injeção. Praticamente a mesma dor de uma vacina, um pouquinho mais, talvez que a agulha é um pouco mais grossinha. Tá. Mas é bem tranquilo de fazer, não é uma coisa que vai ficar dolorida, é só da picadinha do momento ali. Tá. Eu trouxe aqui um fechadinho, né? E um aberto aqui já até para mostrar aqui como que é. Essa é a injeçãozinha, né? Isso, que é o aplicador, né, do microchip. E o microchip fica dentro dessa agulhinha aqui. Tá. Então é uma injeção. É um chipzinho bem pequenininho, não dá nem para perceber. Menor que um grãozinho de arroz cru ainda, é bem pequenininho. E aí com esse aparelhinho... E com esse aparelhinho é feita a leitura, depois que está... Por cima da pele do animal, Exatamente, né? Depois que está no animal, a gente aplica na região ali entre os ombrinhos, né, do animal, a gente fala. Aí só passa o leitor, ele já identifica o número. Ah, que bacana, deixa eu ver. Olha que legal aqui, ó. Já aparece aí. Mostrar aqui, para qual câmera eu mostro? Aqui, ó, né? Tá vendo ali, ó?
Aparece a numeração, tudo direitinho. E quais são as informações que estão contidas nesse microchip? Então, o microchip, na verdade, ele vai servir para identificar todos os documentos do animal que vai viajar. Tá. Então, por exemplo, o animal que vai ter um passaporte brasileiro, então nesse passaporte vai ter esse número de microchip com todas as informações do proprietário e do animal. Na carteira de vacinação vai ter também o número desse microchip. Na sorologia, para caso de algum país que precise desse exame, né, um exame de sangue, também vai ter esse número de sorologia. É um número que identifica que o animal passou por todos esses procedimentos. Deixa eu só dar uma olhadinha. Você trouxe também como é que é a carteira de vacinação? Isso. Esse é um exemplo, uma carteirinha, né, de vacinação. Para quem que eu mostro normal. Aqui? Deixa eu ver. Aqui, né, para o Abdi. Pode ser? Olha lá. Essa é uma carteirinha comum. Aqui tem um atestado de vacinação, e esse né? de microchip. Então aqui vem todos, quando recebe a vacina, isso, é vem sempre aqui colocado aí. Né? Isso para quando não tem passaporte, né? E esse é o certificado de microchip. Tá. Então, quando põe o microchip, recebe esse certificado. Eu tenho que carregar ele junto comigo também, o certificado? Nas viagens, sim. Nas viagens, você vai sempre precisar carregar. Tá. Eu vou pedir para a gente dar uma chegadinha aqui no balcão, que eu queria fazer algumas perguntas para você a respeito desses itens que nós utilizamos para que possamos transportar os nossos animais. Primeiro, eu queria saber o seguinte. Pode ficar desse lado aí. Por exemplo, esse tipo de transporte é obrigatório para quem vai viajar de carro, por exemplo? De carro, não é obrigatório. Para viagem de carro, você pode usar a caixa de transporte, ou se, dependendo do animal, se você não quiser usar a caixa, você pode usar também um cinto de segurança, como esse daqui. Que é esse daqui. Mostra para a câmera lá para a gente ver. É uma guia com cinto, né? Então, esse aqui você prende no peitoral do animal. É importante usar o peitoral para não ter perigo de enforcamento. E esse aqui você afivela no cinto do carro. Tá. Então, o animal fica em segurança ali, caso aconteça algum acidente, até para não ter perigo para o motorista também, do animal se locomover pelo carro. Então, é importante. Tá. No caso da documentação, só para a gente complementar, eu levo o que se for de carro, por exemplo? Se for de carro dentro do Brasil, você tendo a carteirinha de vacinação em dia, atestado de saúde veterinária, já é suficiente. Certo. No caso, por exemplo, para viajar de avião, qual dos dois eu posso... É o seguinte, a gente tem duas opções quando vai viajar de avião, tá? Animais muito pequenininhos, gatinho, cachorrinho pequenininho, Yorkshire, cachorro de pequeno porte mesmo, consegue levar na cabine. Então, você pode usar uma bolsinha de transporte como essa daqui, que é pequenininha. Levo ele dentro do avião? Leva dentro do avião. É colocado normalmente ali embaixo dos pés, ali embaixo da poltrona. Tá? Então, pode ser... Vou até abrir aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, ela tem uma abertura aqui frontal, né? Tem frontal, ela tem em cima também. E importante que elas têm o fundo rígido para não deixar passar nenhum resíduo, caso o animal urine. Então, isso é uma obrigação também. São bolsas específicas para viagem mesmo. Esse aqui é para animal bem pequenininho, isso, né? Bem pequenininho. E normalmente, para a cabine, essa daqui já é uma das maiores que tem para a cabine. A maioria das companhias já não aceitam até esse tamanho. É bem restrito para a cabine. Tem gente que gosta de dar uma forçadinha ali que não é legal. Vamos supor, eu vou levar o meu animal assim, ó. É isso, né? Isso, exatamente. Vou levar como uma bolsa, ok? Certo. Quando eu chego no avião, eu ponho ele aonde? Na minha cadeira, no meu colo? Normalmente embaixo, nos pés. Embaixo da poltrona, encaixadinha ali. Por isso que tem que ser bem pequenininha. Tá, e se não couber? Se não couber, na verdade, eles vão te falar antes do embarque, tá? E não vão deixar você embarcar com ele. Aí, por isso, você tem que ter já realmente bem entendido, ver bem as especificações da companhia aérea para não ter perigo. Se não couber, aí você passa para uma caixa dessa daqui, né? Passa para uma caixa dessa daqui. E aí vai embaixo no porão do avião. Aí ele é despachado como uma bagagem, por exemplo. Isso, exatamente. Vai como uma bagagem. Ou pode ser enviado também como carga viva, até como você havia questionado. Bom, nós vamos continuar esse papo aqui. Eu vou dar só um recadinho. Depois eu queria que você mostrasse para mim as funcionalidades da caixa. Pode ser? Pode. Ó, eu vou até tirar essas outras daqui para você mostrar um pouquinho para a gente, porque eu sempre tive curiosidade, na verdade, da gente ver como é que funciona essas caixinhas. Primeiro, é muito caro esse tipo de produto? Ela não é uma caixa barata, tá? Não, se você procurar caixas de transporte por aí, você vai achar caixas de R$100, que elas não servem para tipo de viagem, por exemplo, de avião. Tá. Para ônibus, assim, eles até aceitam, tá? Mas pela segurança do pet, o ideal é você ter uma caixa boa mesmo, que não traga risco do seu animal, né? Um exemplo, se eu for de ônibus, aonde que ele é levado?
Ele é levado, se for grande, vai embaixo também. Se for pequenininho, você... Mas onde tem as malas? Isso, mas aí vai separadinho, eles prendem, eles dão um jeitinho legal. Mas ele não sufoca lá embaixo? Não sufoca, né? não. E no avião também, mesma coisa. Tá. Tem um compartimento separado, próprio climatizado. Tá. Agora, se for pequeno, em ônibus, você consegue levar em cima, você compra uma passagem extra e vai no banco do seu lado. Tá. Vamos explicar então um pouquinho do funcionamento dessa caixa, só para a gente entender. Tá. Os diferenciais dela, né, não só dessa aqui, né, de todas que são aceitas, valor, uma caixa desse tamanho aqui, em média, R$500, mais ou menos, Tá. ela custa, tá? Diferenciais, elas têm as grades todas de aço, tá? Então não tem perigo do animal roer aqui, fugir, alguma coisa. Tá. A abertura aqui tem que ser dessa de dois, né, de dois lados aqui, um pinça, em cima e um né? embaixo, exatamente. E ela tem que ter esse tipo de trava aqui também. Travou aqui, ela não abre. Tá. Ela tem travas nas laterais também, mais seguras. Essa aqui ela tem também um bagageirinho aqui, né, para você colocar de repente documentação, um pouquinho de ração para levar numa viagem longa, uma coisa assim. Os respiros também, né, que são bem importantes. É uma caixa bem arejada, né? Então ela tem atrás também, né? Isso, exatamente. Aqui, ela vai trazer bastante conforto para o pet. Tá. E é importante que, assim, às vezes você paga até um pouquinho mais caro para levar uma caixa maior, mas tem que pensar que é o seu cachorrinho que está ali dentro, né? Então, evitar a caixa muito pequena, que o animal fique apertadinho lá dentro, que vai ficar com calor. Então, quanto maior a caixa em relação ao animal, melhor. Nessa caixa eu coloco água aqui dentro ou não? Ela vai um bebedourozinho aqui. Tem um bebedourozinho ela veio preso, sim, mas ela né? tem isso, vai um bebedourozinho que prende aqui por fora, ele fica ali dentro com água só água, tá? A alimentação durante a viagem não é feita, só em paradas. Existem maiores que essa? Tem bem grandes. Até assim, até um Golden um pouquinho maior assim do que um Golden, dá para levar numa caixa normal. Passou disso aí normalmente tem que mandar fazer de madeira. Tá, entendi. Quer dizer, na verdade, essa daqui é indicada para qualquer tipo de viagem. Para qualquer tipo de viagem. Por exemplo, avião ou internacional, posso carregar nessa caixa. Aqui, exato. Certo. Vamos sentar aqui então um pouquinho, acho que eu já entendi. Agora, eu queria saber o seguinte, existe, ainda sobre a documentação, a questão do passaporte, que é o CVI, é isso? Na verdade, qual que é a diferença, por exemplo, entre o CVI e outro tipo de documento? O microchip, por exemplo. Tá, na verdade, assim, o CVI, ele não é um passaporte, tá? O CVI, ele é aquele documento que eu falei para você que emite no Ministério da Agricultura, né, no mapa. E o passaporte também é emitido pelo mesmo órgão, mas o passaporte emitido no Brasil, ele não tem validade para a maioria dos países, tá? Ele só tem validade aqui no Mercosul. Ah, que coisa. Então, acaba que para quem vai para os Estados Unidos, para a Europa, ele não tem... Assim, você pode usar ele para ter tudo agrupado ali, a documentação, né? O número de microchip, vacina, vai estar tudo juntinho ali, é mais fácil de você levar lá para validar. Agora, Felipe, eu queria fazer uma pergunta com relação a algum tipo de medicamento. Tá. Eu sei que existem animais que sofrem muito, né, com uma viagem, principalmente uma viagem, vamos dizer assim, de 3, 4 horas até de carro, acaba se estressando muito. Sim. É recomendável eu dar algum tipo de medicamento? Tá. Porque muito se fala, você sabe, né? Como veterinário já ouviu de tudo, sim, mas muito se fala, dá um Dramin, vamos usar aqui um nome conhecido, sim, né? Sim. Com perdão do medicamento, mas é o que mais se fala, assim, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam. Mas, às vezes, não é recomendável. Eu posso ou não posso dar medicamento para o meu animal de estimação? Você pode dar, tá? Por exemplo, medicamento para enjoos, né? O que não pode ser feito é sedação. Então, nenhum medicamento que vá fazer o animal que tire realmente... o sentido. Isso, tirar o sentido do animal até pela segurança dele. De repente, numa viagem aérea, o animal está muito caidinho ali, na hora que o avião vai subir, ou então em alguma turbulência, o animal pode até se ferir dentro da caixa por não ter a segurança dos apoios. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Normalmente, tranquilizante, a gente pode... Para usar alguma coisinha natural, floral, que possa acalmar o animal. Quer dizer, não um remédio propriamente dito, né? Alguma coisa que seja natural, é isso? Isso, exatamente. Uma coisa que vá acalmá-lo sem causar nenhum tipo de sedação no animal. Tá. No caso, por exemplo, de pessoas que querem chegar no local e já soltar o animal, é recomendável que eu chegue e já solte o animal ou é melhor que eu faça algum tipo de adaptação para aquele ambiente? Normalmente assim, o que a gente fala de adaptação
num novo ambiente, né? A pessoa se mudou para outro país, uma casa nova, é levar daqui, né, alguma coisinha que faça o animal se sentir em casa. Por exemplo, o cobertorzinho dele, com o cheirinho dele, os brinquedos, e deixar realmente o animal, assim, em primeiro lugar, à vontade para conhecer mesmo. Então, essa adaptação é bem importante, mas normalmente eles se adaptam bem, não é uma coisa muito difícil. Um exemplo do que a gente poderia fazer no inverso, de escolher uma hospedagem para o animal ficar aqui, às vezes também me parece ser muito delicado esse tipo de escolha, porque eu estava vendo aqui a caixa e eu fico observando que muitos locais que eu conheço, inclusive, têm um espaço muito menor do que cabe o animal, e aí ele acaba sendo acondicionado naquele espaço. Quais são os cuidados que eu tenho que ter, por exemplo, num hotelzinho? Num hotelzinho. Eu acho que é legal a pessoa ir até o local, conhecer bem, ver todas as instalações, perguntar qual o tipo de trabalho que esse hotelzinho faz. Hoje você consegue encontrar muitos hotelzinhos que tratam o animal como se fosse deles mesmo, né, da pessoa, dorme na cama, fica junto mesmo, não prende em gaiolas, ficam soltos o tempo inteiro. Eu considero isso daí a melhor opção, né? Porque realmente o animal fica mais confortável, se sente melhor até pela ausência dos donos, né? Então, eu acho do que levar na viagem, é isso? Não, considero porque tem muitos que colocam, como você falou, em gaiolas, isso eu não acho legal. Agora, em relação de hotel para hotel, né? Então, assim, procurar um hotel que seja o mais humanizado possível para o animal se sentir bem e se sentir confortável. Tá. No caso, por exemplo, de permanência do animal fora do Brasil, qual que é o tempo máximo que é permitido para o animal? Não tem exatamente um tempo máximo, tá? Na verdade, vai depender do que a pessoa vai fazer. Tem pessoas que vão de mudança e levam o animal junto, não tem problema nenhum. Chegando lá no destino, é feita a documentação do animal lá. Por exemplo, Europa, eles têm o passaporte europeu animal. Chegando lá, emite esse passaporte, o animal fica lá tranquilo, sem problema nenhum. Vamos fazer o inverso. A pessoa mora no exterior, vem morar no Brasil. Eu posso trazer meu animal de estimação? Pode trazer também. Também? Pode trazer, desde que entre nas exigências brasileiras, que é vacinação, microchip, tudo certinho, consegue entrar sem problema nenhum. Vamos falar de doenças do animal durante o período de viagem? Tá. Daqui a pouquinho. Eu queria falar o seguinte, Felipe. Questões de doença é uma preocupação constante, né? Sim. De todos nós. Primeiro, o que acontece se o meu animalzinho ficar doente fora do meu domicílio? Qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? Tá. O ideal mesmo é procurar um médico veterinário no local que você estiver, tá? A gente não recomenda tentar voltar com esse animal para o Brasil por causa de doença ou animal doente, até pelo risco da viagem, tá? Que já mexe bastante com a imunidade, mexe bastante com o organismo do animal. Então, o ideal é fazer todo o tratamento necessário antes de voltar para o Brasil. Tá. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos lá. Está todo mundo participando aqui do nosso Tribuna Independente essa quinta-feira. Eu agradeço o carinho da sua audiência. O Júlio de Lages, Santa Catarina, pergunta: Felipe, meu gato tem o passaporte brasileiro, mas eu vou viajar para um país que ainda não aceita. Eu posso legalizá-lo na saída do Brasil para retornar ao país sem precisar buscar documentos adicionais no país de destino? Infelizmente, ainda não. Como esse passaporte não é aceito, ele até teria validade para a entrada no Brasil, mas ele não vai conseguir sair do país que ele está sem o CVI, tá? Então, ele vai precisar emitir o CVI no país de onde ele estiver vindo. Também, né? Exatamente. A Leonor Maguti Rosa, de Olambra, São Paulo, pergunta: a minha filha está estudando na Irlanda, Felipe, e quer que a gente mande a Beauty, que é a nossa maltês, para passar umas férias por lá. A Beauty pode viajar sozinha? E outra pergunta: tem algum perigo? A gente está com muito medo, mas as duas estão morrendo de saudades uma da outra. Tá, isso acontece bastante, né? O pessoal vai e depois quer que mande um animalzinho para fazer companhia para eles, né? Primeiro, para a Irlanda existe uma série de exigências, né? É necessário microchip, vacinação e também a sorologia, que é um exame de sangue feito agora só por um laboratório credenciado em Minas Gerais, é o único do Brasil que faz, tá? E Irlanda, realmente, o único jeito de entrar é desacompanhada. Ela não conseguiria levar junto com uma pessoa, só como carga viva mesmo, tá? E chegando lá, precisa de um despachante também para fazer toda a liberação. Okay. Mas é tranquilo, tá? A viagem é feita por companhia aérea que é bem especializada nisso, então, normalmente, é bem tranquila a viagem, até melhor do que quando vai no voo junto com a pessoa, porque eles têm um cuidado maior.
A Marlene do Rio Grande do Sul pergunta: Fábio, boa noite, muito bom o programa. Uma dúvida: se o cãozinho fizer as suas necessidades fisiológicas e causar mau cheiro no ônibus ou no avião, o que a gente faz? Infelizmente não tem muito o que ser feito, né? Na caixinha, o ideal é colocar tapetinho higiênico, né, no fundo da caixinha para absorver, descartar, né? Exatamente, para absorver, né, a urina e de repente um odorzinho das fezes ali dá uma aliviada também. Mas não tem muito o que fazer. O ideal é colocar o tapetinho só quando chegar no destino mesmo que é feita a limpeza. Conversamos com o Felipe Copini da Silva, médico veterinário, que nos deu dicas e orientações para viajar com o seu pet. Eu quero passar os contatos do Felipe, da Pet Export, www.petexport.com.br, está aparecendo no vídeo, bate a fotinho, depois você acessa. Contato @petexport.com.br é o e-mail e o telefone 11 95073 4812. 11 95073 4812. É isso? Exatamente. Acertei agora, eu vou repetir. 95073 4812. Isso mesmo. Certo? Certinho. Felipe, obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Muito bom o nosso papo. Prazer, volte viu? outras vezes. Obrigado. Viu? Tchau, tchau.